Irmãos, depois de alguns domingos, nós hoje vamos retomar a nossa série de mensagens no livro de Hebreus. Nós já trabalhamos todo o primeiro capítulo, já vimos parte do segundo capítulo e intitulamos essa série de exposições em Hebreus, Cristo maior que tudo e maior que todos. E chegamos a esse título porque entendemos que essa é a mensagem que o escritor aos Hebreus quer transmitir a cada um de nós, que Cristo de fato é maior que qualquer outra coisa ou maior do que qualquer outro indivíduo, mas além disso, nos demonstrar que uma vez que nós nos agarramos a essa verdade e a aplicamos na vida de cada um de nós, essa palavra produz uma transformação em nossas vidas, porque em Cristo nós vamos então encontrar a verdadeira segurança. Os nossos valores vão ser reorganizados, nós encontraremos descanso em meio às dificuldades e nós de fato nos sentiremos verdadeiramente completos. Porque somente em Cristo Jesus esse vazio que insiste em permanecer em nossos corações, por mais que nos cerquemos de tudo o que nós acreditamos ser o ideal para completar esse vazio no nosso coração, e que não é impossível, e que não é possível, nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. E então, hoje, vamos abrir Hebreus capítulo 2, dos versículos 5 a 18. Você também pode acompanhar pela projeção. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 18, que inicia nos dizendo: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, assentados, ó Deus, à roda da Tua palavra,
nós te pedimos mais uma vez que a tua misericórdia seja derramada sobre nós. E que mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos permita ouvir a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, nos permita sermos instruídos por ti mesmo. Que no nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra cale bem fundo nos nossos corações e nos transforme para a glória e a honra do nome do Senhor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, às vezes é bem tentador para cada um de nós nos perguntarmos se tudo o que nós fazemos realmente importa e se isso, todos os nossos esforços, toda a energia que nós gastamos, se isso de uma forma ou de outra produzirá algum resultado. Porque na nossa mente, sempre que nós nos envolvemos com algo, sempre que nós gastamos a nossa energia, sempre que gastamos as nossas forças, nós temos sim expectativa dos resultados. E ao não vermos, muitas vezes, esses resultados, de forma, às vezes, imediata, como nós esperamos, essa dúvida pode pairar no nosso coração, no meu coração. Essa é uma pergunta que praticamente todas as semanas eu me faço. Se os meus esforços, o que eu tenho gastado, o que eu tenho me envolvido, se isso realmente importa, ou seja, será que os meus esforços, será que essas pequenas sementes, será que essa arvorezinha que eu estou trabalhando, que é o meu trabalho, o meu envolvimento, o meu serviço ao reino, a minha obra na minha família, no cuidado do meu cônjuge, no cuidado dos meus filhos, será que isso importa? Quais são os resultados que vão surgir de tudo isso? Será que todo esse meu esforço, será que essas coisas vão chegar a algum lugar? Será que tudo isso em que eu tenho me envolvido, será que isso vai produzir algum fruto? E, irmãos, nós precisamos entender que coisas que parecem pequenas, que parecem insignificantes, podem sim carregar com elas um peso de glória eterna. A questão é que nós simplesmente não sabemos o resultado de tudo isso, porque nós olhamos para coisas que hoje parecem ser pequenas, que parecem estar completamente erradas, que não possuem conserto. Olhamos para pessoas queridas para cada um de nós, ao nosso redor, e que estão a passos largos caminhando para o precipício. Olhamos situações que hoje parecem ser sem saída, mas não quer dizer que realmente o são. Não é, irmãos, porque nós não conseguimos ver logo diante de nós os resultados, os efeitos daquilo que hoje nós estamos nos envolvendo, que resultados bons, gloriosos, positivos não virão. Mas ao mesmo tempo a Bíblia informa a mim e a você, nos lembra que muitas vezes o caminho da glória, ele vai passar pelo caminho da humilhação. A questão é que quando nós passamos pelo caminho da humilhação, logo nós já descartamos toda e qualquer possibilidade de que haja glória, de que haja um resultado positivo. Pense na pessoa e obra de Cristo Jesus, na sua humilhação, tudo o que ele passou, e em um primeiro momento podemos pensar que os seus esforços não valerão a pena, que não haverão resultados positivos naquilo que ele está fazendo. Mas pense,
nem toda a glória que veio depois da sua encarnação, morte e ressurreição. Se nós estamos aqui hoje, nós somos o resultado de todo esse engajamento, de todo esse envolvimento de Cristo em nosso favor. Nós somos o resultado da sua obra, daquilo que Ele realizou. E todos nós sabemos que esse mundo parece não estar nos eixos, que as coisas não andam como deveriam funcionar. Os governos não fazem o seu papel, as famílias também, a sua imagem está desfocada. Indivíduos que fazem plano e os seus planos saem dos trilhos, seja por razões inesperadas ou em razão do próprio pecado. Olhamos para esse mundo e podemos pensar que não há solução. Mas como, irmãos, nós podemos mudar essa realidade? Como nós podemos enxergar a nossa realidade de uma forma completamente diferente, uma forma bíblica? Primeiro, é enxergarmos o mundo como realmente ele é. Nós temos, irmãos, muita dificuldade com a realidade. Nós sempre queremos enxergar a realidade não como ela é. Eu comentava aqui com o pessoal do Ministério de Louvor que logo após a minha conversão, eu queria participar de tudo, né? Inclusive do Ministério de Louvor. E eu me enxergava como um bom cantor. E aí os irmãos já sabem, né? E o meu pastor, que era também músico e cuidava do Ministério de Louvor, ele, enxergando a realidade como ela é, disse: meu irmão, te agradeço por querer se envolver com esse ministério, mas fica lá no ministério que você já está. Você vai ser mais efetivo lá do que aqui. Assim, com todas as letras. E aí eu fui embora. Beleza. Não saí da igreja, não fiquei bicudo com o pastor, e aí já fica o resultado, a dica aí para vocês, viu? Não fiquei bicudo com o pastor, fui fazer o que eu poderia realmente fazer. Então, irmãos, nós precisamos enxergar a realidade como ela é. Caótica, rachada, maculada por completo pelo pecado, mas também enxergarmos a realidade pelo ângulo daquilo que Cristo está fazendo, que embora o mundo tenha se quebrado, se partido, vivemos essa realidade dura, pautada pelos efeitos do pecado, Cristo está sim realizando uma grande obra. Nós precisamos começar a entender São Paulo, o Brasil, o planeta e todas as eras a partir desse ângulo bíblico de que Deus está agindo por meio de Cristo Jesus. E esse trecho dessa carta aos Hebreus tem como finalidade colocar o nosso coração no eixo. Vai servir para que nós começamos a vislumbrar a realidade desse mundo a partir de uma perspectiva diferente, entendendo o que Cristo está fazendo e como Ele está fazendo. Nós vamos entender que, porque Cristo veio a este mundo para reerguer a humanidade, por meio de se humilhar, até mesmo ao ponto de morrer, nós não devemos desistir, porque Cristo está agindo em nosso favor. Então, irmãos, por mais que você, eu, às vezes estejamos passando pelo momento da humilhação, pelo momento da dificuldade, pelo momento da resistência,
onde parece que aquilo que nós estamos fazendo não vai gerar frutos, a palavra do Senhor diz: não desista. E não desista porque Cristo está agindo em seu favor. Mas aí você pode se perguntar: mas por que tamanha humilhação? E a resposta é: porque a situação do ser humano após a queda, ela é terrível e ela é humilhante. Nesse texto que nós acabamos de ler, o autor ele continua explicando o que o homem se tornou após a queda. E o que foi necessário Cristo realizar para livrar o homem dessa situação, para o resgatá-lo. Mas o autor também explica como o homem vai ser exaltado juntamente com o seu Salvador. Que Cristo veio e que no momento em que Cristo será exaltado, nós também o seremos com Ele. Se assim como Cristo foi humilhado e experimentou a glória, nós agora vivemos também esse período de humilhação, mas posteriormente nós também que em Cristo Jesus estamos, experimentaremos nossos momentos de glória. E ele começa então novamente fazendo uma comparação entre Cristo e os anjos, pois ele diz: não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Há alguns domingos nós já falamos de forma bem extensiva a respeito do porquê Cristo é maior do que os anjos e a importância de tudo isso. E hoje o autor ele acrescenta, voltando a falar a respeito dos anjos, ele volta e faz uma indicação interessante. Ele fala do porvir, de um tempo que virá. E ele está dizendo que nesse mundo por vir, de maneira alguma serão os anjos que governarão, que terão o domínio, que desenvolverão este mundo. Porque, por às vezes, pensarmos que Cristo é menor do que os anjos, que na verdade serão os anjos que governarão o novo céu e a nova terra, que eles que o regerão, mas de forma alguma. Quem irá reger o novo céu e a nova terra será Cristo. Mas o autor diz algo belíssimo, que eu e você governaremos também lá, junto com Cristo. Que nós estaremos nesse momento, que a humanidade redimida por Cristo também será responsável pelo governo e pelo domínio deste mundo, que aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer por causa da queda, desenvolver a terra, multiplicar-se nela, nós em Cristo Jesus o faremos, nós dominaremos sobre os peixes do mar, as aves do céu e por toda a criação. Se você observou bem a leitura, o autor aqui ele está fazendo uma citação do Salmo 8. O salmo que nós lemos aqui na nossa liturgia, que é um salmo belíssimo, onde o salmista, depois de contemplar a maravilha da criação e da majestade do que Deus fez, ele começa a enxergar a pequenez do homem, olhando o homem como ele realmente é. E além disso, no Salmo 8, ele explica o lugar da humanidade. E veja, ele fala assim, que há uma glória, que há uma honra que pertence a cada um de nós como seres humanos. Todo ser humano carrega em si uma dignidade que é inerente. Por mais que ele esteja distorcido pela queda, por mais que ele esteja distorcido pelos ataques do diabo, como o exemplo do endemoniado gadareno, ainda existe glória e honra em nós. E isso por quê?
O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o pecado, por mais profundo e extenso que ele tenha sido, ele não apagou definitivamente a imagem e a semelhança de Deus impressa em cada um de nós. Ele ofuscou, ele distorceu, mas ele não apagou. E no Salmo 8, como também aqui em Hebreus, o autor retorna a esses conceitos que são vitais para nós entendermos a extensão e a profundidade do pecado, mas também o tamanho da redenção que Cristo operou em nosso favor. Olha só o que o autor aos Hebreus diz: fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Veja, nós temos um privilégio que os anjos não têm. Todo indivíduo é a imagem de Deus. Em contrapartida, nenhum desses seres, que também são criados, foram criados à imagem de Deus. Mas nós somos menores do que os anjos, nas limitações que temos, que os anjos não têm. Eles não são de carne e osso, são seres espirituais, não precisam de comida, não precisam de oxigênio, não precisam de bebida, não têm limitações de deslocamento. Além disso, eles têm algo que nem mesmo Adão, antes da queda, tinha: acesso direto ao trono de Deus, como vemos em Isaías 6 e em outros textos. Mas nós, por termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, o homem recebeu domínio sobre toda a terra. Adão e Eva, o primeiro casal, recebeu do próprio Deus, como sua imagem e semelhança, o domínio sobre a terra. Eles deveriam governar, eles deveriam desenvolver. Embora a criação seja declarada como boa pelo próprio Deus, apenas a humanidade recebeu a autoridade de dominar sobre o resto do mundo. O homem original e todos os seus descendentes foram chamados para cultivar aquilo que Deus deu, o produzir, desenvolver, incrementar, melhorar. O homem foi colocado como profeta, sacerdote e rei sobre a criação. Como rei, o homem governaria sobre todo o planeta, tendo o domínio benevolente sobre tudo. Como profeta, o homem iria explorar, iria investigar a verdade de Deus, iria entender a verdade de Deus e aplicar essa verdade de Deus ao mundo. E como sacerdote, o homem faria a proteção da bondade e da santidade dos inimigos de Deus, sendo esse representante do Senhor na terra. Mas basta, irmãos, nós lermos alguns poucos capítulos de Gênesis para vermos a grande tragédia que aconteceu quando nossos pais aceitaram o engano da serpente e falharam miseravelmente no cumprimento da sua tarefa. Em razão disso, o mundo passou a funcionar de maneira torta, a não funcionar como deveria funcionar. Nós deveríamos sim ter uma ação mais concreta e mais significativa na construção desse planeta. Só que esse mundo, ele anda como um carro desgovernado, porque nós perdemos o nosso lugar no domínio. Ao invés de sentar no banco do motorista, nós resolvemos sentar no banco do passageiro. E agora esse carro está completamente desgovernado. E o verso 8 mostra o resultado disso. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, aquele que desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
E esse é o grande problema que nós nos encontramos, quando eu e você temos que lidar com esse mundo. Deus sujeitou todas as coisas ao nosso domínio, mas esse domínio agora não acontece de fato, e basta nós olharmos a realidade ao nosso redor, que de forma fácil nós vamos ver isso, que nós não temos mais esse domínio. Para todo lado, o resultado do pecado se mostra nessas rachaduras presentes no nosso planeta. Deus sujeitou a nós esse mundo, mas o mundo não está no nosso controle. E a pergunta então diante disso é: será que o plano se perdeu para sempre? Será que tudo está perdido? E é isso que eu e você vamos ter que lutar com um mundo rachado até o final da história? E a resposta é um sonoro não. Por quê? A encarnação de Cristo e a sua humilhação resolvem o problema do mundo. Por isso que falamos que nesse processo é necessária a humilhação. Porque por meio da encarnação de Cristo e da sua humilhação é que nós poderemos experimentar os momentos de glória. O versículo 9 diz: vemos todavia aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Esse verso começa aplicando essa verdade de quem nós somos, claro, a Deus, o Filho, Cristo, que se encarnou e se fez homem como nós. E esse verso fala de que Cristo, sendo feito por pouco tempo, menor do que os anjos. E então isso parece meio contraditório, porque se em um momento o autor aos Hebreus diz que Cristo é maior do que os anjos, como agora ele pode dizer que Cristo, por pouco tempo, é menor do que os anjos? O autor está explicando que Cristo, sim, é maior do que os anjos, porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Mas por pouco tempo, Ele se colocou abaixo da glória dos próprios anjos, ao se unir comigo e com você, na sua encarnação. Porque ao se encarnar, ao fazer figura humana, ao se fazer homem, Deus o Filho se humilhou, Deus o Filho se esvaziou, Deus o Filho tomou sobre si a humanidade, e isso foi humilhante para Ele. Veja só, Ele continua sim sendo tudo aquilo que já falamos a respeito. O resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, mas esse grandioso Criador e sustentador de todas as coisas se humilhou para nos livrar da situação terrível que eu e você nos encontramos. E em que consiste essa humilhação? Consiste que Cristo se fez figura humana. Começa com Ele se encarnando, se fazendo homem, se fazendo criatura que anda no espaço-tempo. Ele que não é limitado nem pelo espaço e nem pelo tempo. Ele que não tinha necessidade de nada, se torna como um de nós e agora necessita comer, necessita beber, necessita respirar. Isso é o Deus, o Filho se humilhando. E esse Deus, o Filho, agora se humilhando, se fazendo figura humana, passa a experimentar das mazelas e da miséria que vem por causa do pecado. Um ser que vive agora debaixo da lei, como se fosse mera criatura. E a Bíblia então nos explica que nesse tempo de humilhação, ele aparenta ser menor do que os anjos. Por amor, por graça, Cristo se fez homem para assumir a nossa condição, a minha condição, a sua, para se identificar com cada um de nós, é que Ele então se fez homem. Mas é nessa humilhação
que nós vemos o grande amor de Cristo derramado em nosso favor. Pois é justamente Ele que, sendo o dono de todas as coisas, se faz carne e habita no meio de nós. É que então conseguimos ver o tamanho desse amor em nosso favor. Mas pode surgir uma pergunta: mas se Cristo resolveu tudo por meio da cruz e da ressurreição, por que que nós continuamos a experimentar tantos problemas ainda nesse mundo? É porque a exaltação de Cristo e a exaltação do homem se completam na era por vir. Ainda não é o momento de nós colhermos os louros. Nós já experimentamos sim, mas haverá o momento em que a exaltação de Cristo e, por consequência, a nossa exaltação surgirá de forma plena. Nós experimentaremos e nos alegraremos com isso. E entre os versos 5 a 9 que lemos, o autor ele volta ao Salmo de número 8 e fala de todos os seres humanos, mas fala de forma específica do domínio do Filho do homem, aquele que recebe o domínio sobre todas as coisas. E é justamente por causa da sua obra de redenção, é por causa da sua humilhação, é justamente por experimentar a morte que Cristo recebe glória e honra maior do que a reservada para os seres humanos. Por quê? Porque Cristo ele triunfa onde nenhum de nós seria capaz de triunfar. Isso porque Cristo experimentou a morte por todos os homens. E quando pensamos nessa ideia de experimentar, nós pensamos com a nossa ideia do que é experimentar, que é dar um pequeno gole em uma bebida, de comermos um pequenino pedaço de algo. Mas a ideia transmitida aqui no original é a ideia de que Cristo bebeu tudo em nosso favor. Cristo bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso favor. Quando ele diz, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, é porque ele sabia que estava chegando o momento em que ele teria que sorver todo o cálice da ira de Deus em nosso favor. Cada gota do castigo que estava reservado para cada um de nós. E o texto diz que é por causa dessa humilhação que ele recebe glória e honra. É a sua morte que nos redime. Ele bebe toda a morte até a última gota, por causa de cada um de nós, e então resolve o nosso problema por meio da sua morte. Ele se humilha vivendo a nossa condição e se humilhou também levando a morte que era minha, que era sua. Assim, Cristo, ao ser exaltado na ressurreição, também leva junto com Ele todos os que estão unidos a Ele pela fé. De maneira que nós saíssemos da nossa condição de miséria e pecado e fôssemos elevados a reinar com Ele. Mas diante disso, uma pergunta ainda nos inquieta: se Ele domina, por que tanta gente segue pecando? Se Ele domina, por que tanta gente ainda nega o seu nome? E é porque o domínio já é presente, mas Ele se manifestará de maneira plena, visível, na consumação de todas as coisas e no mundo que ainda há de vir. A ideia é de um mundo novo e recriado, totalmente debaixo do domínio da vontade prescrita de Deus em Cristo Jesus. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos ter isso escrito em letras garrafais em nossos corações. Quem domina sobre esse mundo é Cristo, sobre tudo e sobre todos. Igrejas pequenas e perseguidas, como a que recebeu essa carta, poderiam pensar que por serem muito pequenas, isoladas, fracas e destinadas à destruição, que não haveria nenhuma glória,
A igreja poderia pensar que tudo estava se perdendo, a sua fé esfriando, o pecado a cada dia entrando, mas a Escritura nos lembra que em igrejas pequenas e nas nossas vidas Deus está operando. É por isso, irmãos, que nós não podemos desistir, é por isso que nós não podemos abandonar o barco, porque o Senhor nos lembra que mesmo igrejas pequenas e aparentemente inofensivas ao mundo, no final das contas são postos avançados de Cristo na sua obra implacável de conquistar esse mundo todo. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós vivemos entre duas eras, entre o já e o ainda não. Experimentamos vislumbres da era futura invadindo o presente, mas ainda temos que tatear as rachaduras nesse mundo causadas pelo pecado. E sim, é difícil muitas vezes viver entre esses dois mundos, mas essa é a nossa realidade. Vivermos aguardando o momento da grande invasão, ao mesmo tempo em que experimentamos as agruras desse mundo quebrado. Cristo, Ele é honrado e coroado acima de todos, elevado sobre todos os seres, como diz o Salmo 8 e Hebreus. E Cristo, por assim o ser, Ele nos leva junto com Ele, para o seu lugar de destaque, para o seu lugar superior, nos leva para reinar junto com Ele, nos eleva à condição de filhos de Deus, por adoção. Olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. E para terminar, eu separei aqui uma citação de Kent Hughes que diz: como vimos, o escritor está fazendo o seu melhor para confortar uma igreja pequena e sofrida. A ilusão da insignificância havia enroscado seus dedos gelados em volta do coração de muitos. Eles se sentiam como uma manchinha indesejável no meio dos milhões do Império Romano. Mas isso é uma ilusão. A realidade é, eles são manchas submicroscópicas no gigante universo de Deus. Mas como filhos de Deus, eles são objetos da mais impressionante atenção de um Deus que está minuciosamente cuidando deles e os guardando em todos os detalhes. Não apenas isso, mas para uma intenção maior e final que nenhum anjo receberá, governar o mundo por vir. Nenhum imperador em sua glória poderia experimentar uma fração do reino glorioso que será do povo de Deus. E o reino já começou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não desista. Siga em frente. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que enche o nosso coração de consolo, em meio às dificuldades, ó Deus, e resistências que vivemos, mas também de ânimo, pois sabemos que é aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, está agindo em nosso favor, e que com Ele, assim também seremos glorificados e honrados, e que chegará o momento em que todas essas dificuldades que vivemos e experimentamos serão por completo dissipadas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, e que o Senhor não permita que nos apartemos dessas verdades. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém.